Olá, meu nome é Rogério Rocha, vocês estão no meu canal. Quem não for inscrito, por favor, inscreva-se, compartilhe, deixe seu comentário, assista os vídeos e dissemine este canal com as pessoas que você conhece. No livro de hoje eu trago 13 autores maranhenses e 13 obras para entender o panorama da literatura contemporânea no Maranhão. Tudo bem? Então vamos começar? O primeiro livro que eu gostaria de trazer é do nosso Saulo Barreto. Saulo Barreto é um contista maranhense. Ele tem se destacado por obras nessa área. E neste livro aqui, Uma Vida Perfeita e Outros Contozinhos, ele traz essa sua verve de grande contador de histórias. São histórias muito leves, são histórias que trazem um elemento social, que trazem críticas e uma breve pitada também de filosofia, de reflexão para você, com um estilo bem sóbrio, bem contemporâneo, de fácil degustação, ou seja, você vai ler sem grandes problemas e muito criativo. É um cara criativo, o Saulo, que tem aquela leveza dos contos, dos bons contos citadinos, dos contos que tratam de assuntos urbanos ou de questões humanas e que acabam por nos envolver de certa forma a partir do inusitado, das experiências ou mesmo de um elemento da narrativa que nos evoque alguma memória ou nos faça refletir. Então, essa obra aqui é a primeira dentro dessa nossa lista. A outra obra de outro autor maranhense é Litera Semper, de Alexandre Maia Lago. Alexandre Maia Lago é uma personalidade, uma pessoa que tem uma grande participação na cena literária maranhense, é um escritor de sensibilidade, é alguém que vem atuando no meio com uma capacidade de aglutinação de pessoas e de propagação do hábito da leitura e da escrita. Portanto, é um nome muito relevante que traz nessa obra uma série de artigos selecionados ao Jornal Pequeno, onde ele escreve, e que os leitores resolveram fazer essa escolha e ele resolveu trazer para as páginas desse livro. São textos que resenham obras de autores brasileiros e estrangeiros de várias épocas e que servem para dar aquele gosto nas pessoas de buscarem a obra original. Portanto, com seu estilo elegante, objetivo, claro, com uma escrita escorreita, o Alexandre Lago faz um trabalho importantíssimo que é de ser um fomentador da cultura. Quando você lê os artigos sobre as obras, é quase impossível você depois não querer ou reler a obra ou, se não leu, buscá-la. Então essa é uma outra recomendação. Terceira obra para você entender um pouco do panorama atual da literatura maranhense é essa obra aqui de crônicas do José Carlos Castro Sanches. José Carlos Castro Sanches traz em Tenho Pressa uma série de crônicas sobre o cotidiano. Ele se coloca como um centro dessas vivências que acabam desaguando em histórias e reflexões que ele leva para dentro das suas crônicas. As crônicas são muito humanas, elas têm um caráter muito humanitário, humanizador. A sensibilidade do autor, que tem uma capacidade de dialogar de forma muito direta com o seu leitor e que também traz aqueles elementos de moral da história, de você pensar sobre aquilo que ele trouxe e de talvez até criar um fio de ligação com a sua própria história. Ele traz crônicas de várias naturezas, sobre o cotidiano, sobre o meio urbano, sobre valores humanos, sobre experiências pessoais, todas vertidas para uma escrita muito leve e recomendada. Outro autor da nossa literatura contemporânea é o Fernando Reis. Fernando Reis lançou O Labirinto dos Sonhos, que é esse livro aqui, que trata de uma história que envolve misticismo,
espiritualidade, espiritualismo, com um gosto de thriller norte-americano, com muita ação, com uma trama que é entrelaçada por personagens que se encontram do início ao fim e que tem uma capacidade de contar boas histórias com ação, com emoção, com sensualidade e com um estilo muito dinâmico. O Labirinto dos Sonhos, que é essa obra aqui que é romance de ficção, ele dá provas disso quando ele consegue envolver o leitor do início ao fim. Há uma constante ligação entre os capítulos do livro e, ao mesmo tempo, uma coisa muito interessante, que ele consegue dar uma singularidade, uma unidade àquelas partes. Então você consegue ler os capítulos até de forma autônoma, sem ter lido os demais, como se fossem histórias isoladas. E o autor, Fernando Reis, faz isso de forma muito inteligente quando depois ele une essas tramas e faz realmente acontecer a sua história. É também uma dessas figuras que você deve ler. Um outro autor que traz um elemento novo para a gente que gosta de leitura e que é da cena maranhense já de algum tempo, essa obra, O Absoluto, Mudança dos Tempos e o Desvanecimento do Ser, de Marco Rodrigues. Marco Rodrigues é um filósofo, professor, um escritor também, que traz aqui algo novo para o cenário da nossa literatura, que é um romance filosófico. Ele pensa filosoficamente a partir de uma narrativa, onde você tem alguns arquétipos do pensamento filosófico. E o Absoluto é o personagem central que vai, em sua caminhada existencial, encontrar-se com outros avatares, com outros arquétipos que a filosofia, em seus conceitos e suas categorias, trazem. E ele consegue fazer isso de forma diferente. Não é uma leitura tradicional de um romance, mas traz consigo uma reflexão densa da filosofia para dentro de uma história, que é uma coisa que não se costuma fazer no nosso estado. Eu diria até que não é muito comum na literatura brasileira isso acontecer. Ele consegue fazer isso de forma muito interessante e nova. A outra recomendação seria O Mulato. Sim, O Mulato é de Aloysio Azevedo, portanto alguém que não está mais entre nós e que tem um nome já consagrado na nossa literatura. Contudo, esse O Mulato aqui é uma história em quadrinhos que o Irami Araújo e o Ronilson Freire uniram-se para fazer, de forma bem interessante, essa adaptação da obra do Aloysio Azevedo, nosso célebre naturalista, realista, escritor do romance O Mulato, Casa de Pensão, O Cortiço, e trouxeram para cá, para os quadrinhos. Como vocês podem ver, nós temos aqui um produto muito interessante, que é a adaptação de uma obra clássica da literatura brasileira e maranhense, porque o autor era maranhense, pelas mãos do Irami, que é um artista gráfico e roteirista, e pelo Ronilson Freire Martins, que já trabalhou com várias revistas, enfim, fez trabalhos com HQs na Inglaterra, no Canadá, e desenhou alguns personagens como Vampirella, como The Avenger, Call of Duty, e trabalhou aí com clássicos da literatura nas HQs. Então é bem interessante, você que não gosta do livro, tentar chegar a ele, essa obra-prima, que é O Mulato, pelos quadrinhos, pelas HQs. Outro autor, e que é um jovem autor e que começa a aparecer na cena da literatura maranhense, é o nosso Adonai Ramos Moreira, que ganhou um prêmio realizado pela prefeitura, e nessa premiação foi por causa desse conto aqui, O Labirinto. Uma pequena novela, na verdade, mas que traz já as qualidades do seu autor, que tem uma escrita muito clássica, muito bonita, e que traz nessa novela
sentimento de angústia que toma o personagem principal, que está preso num ambiente que lembra mesmo essa questão do labirinto. E aí você vai ver a capacidade do autor, Adonai Ramos, em colocar você no lugar desse personagem que não consegue se desvencilhar de um mundo que ele não sabe se é real ou se é imaginário, mas que o coloca nessa situação angustiante que um labirinto, por exemplo, que é a figura que nos remete essa obra, faz pensar, faz lembrar. E tem elementos kafkianos, né, muito evidentes nessa novela, e que eu recomendo. Outra obra é já uma composição uma organização de ensaios sobre a obra de dois dos maiores poetas do século XX no Maranhão, Nauro Machado e o nosso José Chagas, com os ensaios Os Canhões de Troia, que é uma organização de vários ensaios que tratam sobre a belíssima obra desses dois grandes poetas maranhenses. Eu recomendo. Um outro livro é A Intrusa, de Bruno Azevedo. A Intrusa é um folhetim que foi publicado em jornais locais, saiu de certa forma nas bancas, tem toda aquela verve dos folhetins, mas tem a contemporaneidade do autor, que é um cara que dialoga com mídias pop, que tem essa linguagem mais fragmentada, vamos dizer, não, mais pop mesmo, mais direta, e que brinca com uma série de referências também desse mundo e traz pra gente a sensualidade, a sexualidade de histórias que envolvem a figura feminina e o sexo, né? Tudo aquilo que está em torno dessas imagens do prazer, enfim. E é muito interessante, bom de ler também. O outro autor que eu gostaria de destacar nessas sugestões de obras para você entender melhor a produção literária contemporânea maranhense é o autor desse livro aqui, O Homem Tijubina e Outras Cipoadas Entre as Folhagens da Malícia, uma edição bilíngue do poeta Carvalho Júnior, poeta caxiense, que é não só um homem das letras, mas um homem de ação. Ele é uma pessoa que movimenta a cena de Caxias e tem um diálogo muito forte com outras regiões do Brasil e, sobretudo, com os poetas de São Luís, da nossa ilha. E traz esse livro, que é uma obra de poesia, que dá uma contribuição muito grande à contemporaneidade das nossas letras, porque traz um estilo que é a cara do autor, ou seja, o Carvalho Júnior constrói a sua voz poética a partir de um certo mimetismo que é simbolizado na figura desse lagarto que acabou por se tornar quase que um ícone dele mesmo, que é chamado de O Homem Tijubina. O Homem Tijubina tem um pouco de tudo, um pouco de nordestinidade, um pouco de maranhensidade, um pouco de universalidade e a singularidade do autor, do poeta, com a sua sensibilidade, que trabalha com uma voz que vai buscar naqueles elementos da terra, da sua terra natal, da fauna, da flora, do homem, do urbano e do indivíduo linkado com o social, que aparece aqui nas folhas de sua poesia, que é singular. Outra obra que eu recomendo é a obra Espelhos de Eva, de Charlene Serra, uma escritora maranhense que ousou fazer um mix de gêneros nessa obra, que é uma obra que fala sobre um personagem que é Eva, e esse personagem dialoga com outras mulheres, outros personagens femininos, a partir das vivências e dos dramas do ser mulher. E a partir disso ela faz uma série de denúncias de questões que envolvem a identidade feminina contemporânea. E ela faz isso de uma forma muito interessante, porque ela mescla
ela mixa poesia com literatura romanceada e com uma espécie de conto. Então fica muito difícil você dizer que essa obra aqui é uma obra de poesia, porque ela não é. A Charlene faz poesia dentro de uma forma mais próxima do conto, mas por vezes um tanto quanto romanceada, porque ela conta de alguma forma histórias que estão entrelaçadas a partir do eixo da personagem principal, que é a Eva. E nossos amigos e amigas, eu vou dizer que não tem um gênero definido para a obra dela, por isso a originalidade. E para a gente começar a ir para o fim, tem o nosso Pádua Souza com o romance Encontros, que é uma leitura agradabilíssima a partir da visão do próprio autor, com uma vivência no asilo de mendicidade de São Luís, que recebe vários idosos. Então, a partir da sua vivência com esses idosos, ele começou a captar uma série de histórias, de narrativas dos velhos, dos idosos, das idosas, e transformou essas narrativas, que estão de alguma forma também dentro da estética do que é a cidade e das histórias da cidade de São Luís. Ele trouxe de forma muito sensível para o seu olhar e construiu um romance chamado Encontros. Por fim, para a gente terminar o nosso vídeo, eu gostaria de colocar aqui para vocês como sugestão também a obra Recorte, de Thalita Guimarães, que é uma escritora jovem maranhense, que traz para a gente essa obra muito sensível, uma obra que tem realmente uma estrutura de recortes, como a própria autora diz. Ela vai, com o seu olhar, vislumbrar uma série de vivências interiores e exteriores, e ela coloca isso de forma muito sutil, muito poética, muito singela e ao mesmo tempo muito pura, a partir de uma visão quase que primaveril, uma visão quase que infantil, que toma de assalto a sua escrita, transforma este livro num belo começo para aqueles que querem aprender a gostar da beleza nas coisas pequenas. E a beleza da obra Recorte, da Thalita Guimarães, está justamente nisso. São histórias em doses homeopáticas, urbanas, citadinas, que trazem grande beleza pelo olhar dela e pelo olhar que nos leva a ter com os seus sentimentos, com as suas vivências. Eu até chamaria de obra ou de literatura para se ler no ônibus, porque de fato muitas das histórias que ela conta foram passadas dentro do dinamismo do dia a dia, quando as pessoas encontram-se nos transportes públicos, nos coletivos ou andando pela cidade. Então eu recomendo. Então era isso, apenas para lembrar vocês a minha obra Pedra dos Olhos, 93 poemas escritos ao longo de mais de 3 décadas, pelo menos 3 décadas, lançado no dia 11 de junho, ou melhor, desculpem, 11 de janeiro, e que também está à venda na livraria da MEI, aqui no São Luís Shopping, e na livraria Temis, no Monumental Shopping. É meu livro de poemas, são poemas inéditos e que trazem um pouco daquilo que eu escrevi, daquilo que eu compus ao longo desse tempo todo. Apesar disso, é o meu primeiro livro. Tem sido muito prazeroso poder ouvir o que as pessoas têm dito dele. Se você gosta de filosofia, uma poesia filosófica, poesia social e poesia lírica, você vai encontrar todos estes gêneros, todos estes elementos dentro desta obra. Portanto, era esse o vídeo. Espero que tenham gostado desse breve panorama da literatura contemporânea maranhense. Aguardo vocês no próximo vídeo. Inscrevam-se no nosso canal, deixem seu like, comentários e até o próximo.